pessoal, a gente então vai concluir a parte 2 de leis de Newton com os exercícios de sala. Essa aula será gravada em 2 partes, a parte 1 com alguns exercícios e a parte 2 com o restante deles, tá? Não vai dar tempo da gente gravar de uma vez só, beleza? E aí, para a semana que vem, para o próximo encontro, só vai, aí sim, teoria, movimentos circulares, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente vai discutir aqui, na verdade? Todos aqueles estudos de caso, né? Bloquinho, atrito, plano inclinado, elevador, polia e mola. Tudo isso, tudo junto e misturado, tá bom? Lei de Newton, gente, é um assunto que requer muito, eu não sei a palavra que eu vou usar, mas dedicação. Dedicação em que sentido? Você tem que fazer muita questão, tá? Você só vai conseguir dar um upgrade na tua física a partir das aulas de lei de Newton. Acredita no que eu tô te falando, tá? Então tem que fazer os exercícios na medida do possível, tirar dúvida do jeito que vocês estão acostumados, tá? Bom, a primeira questão, a abertura dela é um caso do elevador. Então, bora começar. Ele fala aqui, ó, no interior de um elevador, coloca-se uma balança graduada em newtons. Uma pessoa de massa 60 quilogramas encontra-se sobre a balança na figura A. As forças que agem na pessoa são o seu peso, P, e a força normal, Fn. É a figura B. A reação da força normal que age na pessoa está aplicada na balança. Olha o que ele fala, essa frase é muito importante. A reação da força normal está aplicada na balança. Portanto, a balança marca normal. Né? A gente começou a análise da gravidade aparente falando sobre isso. A balança não marca peso. O peso não está aplicado na balança, o peso está aplicado no corpo. É que às vezes o peso é igual ao normal. Tá? Aí ele vai explorar todas aquelas situações que a gente viu em sala, gente. Ele quer primeiro que você indique, né, quanto a balança vai marcar nas situações que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou lembrar algumas coisas para vocês, tá? Por isso que eu faço muita questão que vocês assistam a aula teórica, porque da aula teórica você já tem um adianto. Vocês lembram que a balança, dependendo da situação em que o elevador se encontra, a pessoa que estiver dentro do elevador, ela vai experimentar uma gravidade aparente. E essa gravidade aparente, ela pode assumir 3 situações. Ou ela é igual a G, ou a gravidade aparente é maior que G, ou a gravidade aparente é menor que G. Espera aí, aqui eu esqueci de colocar o G aparente. Certo? E aí você tem que lembrar da parte conceitual o seguinte. Quando a gravidade aparente for a gravidade normal, você vai sentir o mesmo peso que você sente na Terra. Quando a gravidade aparente for maior, você se sente mais pesado. Quando a gravidade aparente for menor, você se sente mais leve, tá? Se você já lembra como calcular essa gravidade aparente, você já está 1 ano-luz na frente de todo mundo, dos seus concorrentes. Senão, você vai ter que perder um tempinho aqui. Então, vamos lá. As situações A e B, elas são equivalentes. Porque quando o elevador está parado, ou quando o elevador está com movimento uniforme, ele não tem aceleração. Então, veja o seguinte. Você tem o elevador e a pessoa. A pessoa está em cima da balança. Para a aceleração resultante igual a 0, você pode pensar o seguinte. Aqui está a pessoa. E ela está em cima da balança, certo? Então, ela está lá em cima da balança. Sobre a pessoa estão agindo 2 forças. A força peso e a força normal, que é o que a balança marca. Quando a aceleração resultante é 0, a gente sabe que a normal é igual ao peso.
Então, nessas situações, quando o elevador está parado ou quando o elevador está em movimento uniforme, o peso que a balança registra é 600 newtons. Pronto, acabou. Tá? Beleza. Agora, e quando o elevador sobe acelerado? Opa! Alguém me ajuda. O que eu tenho que fazer quando o elevador sobe acelerado? Se ele sobe acelerado, é porque a aceleração resultante está para cima, certo? G mais A. Olha lá, os caras já lembraram. Já lembraram. Ó, aceleração para cima. Aceleração resultante para cima. Nesse caso, se a resultante é para cima, olha o que você tem que impor. Normal menos peso igual a MA. Só que a normal é o peso aparente. Certo? A normal é aquilo que a balança vai marcar. Então, o peso aparente é igual a MA mais P. Passei o P para o lado direito. Tá? Então, o peso aparente é igual a MA mais MG. Portanto, o peso aparente é igual a M vezes A mais G. Olha lá, a gravidade aparente ali. Diz para mim uma coisa, então, por favor. Para essa pessoa, qual é a gravidade dentro do elevador? Qual a gravidade? Aceleração da gravidade. 12 metros por segundo. 12 metros por segundo ao quadrado, né? Portanto, o peso aparente dele não é mais m vezes 10. É m vezes 12. Porque ele tem uma aceleração que é 2, que é dada pelo elevador, e uma aceleração 10, que é dada pela gravidade. Tá? Então fica 60 vezes 12. Que dá 720. Tá bom? Vocês entenderam? Isso. Fechou. Maravilha. 720. Beleza. Item C. No item C, eu quero ele descendo com aceleração para baixo. Aceleração para baixo. Tá. Bom, nessa situação, se a Dan, aceleração... Oi, pode falar. por que é vezes 12 mesmo? Porque é A mais G. A gravidade é 10 e a aceleração dele é 2, não é? Ó, no item C, que ele fala, ó. O elevador está com aceleração com 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu ponho 2 aqui, ó. E mais o 10 da Ah, gravidade. Tá, entendi. beleza. Obrigada. Quando a aceleração resultante está para baixo, a força resultante tem que estar para baixo. Então agora, eu não faço mais normal menos peso no carinha. Eu faço peso menos normal. Igual a MA. Tá? Ao isolarmos a força normal, a gente vai descobrir que a força normal vale peso menos MA. Tá? Você passa a força normal para a direita, passa o MA para a esquerda, negativo, e aí você tem essa igualdade. Tá? Isso aqui é o peso aparente. Ó. Então, daqui, o peso aparente é igual a mg menos ma. Olha lá. Olha a gravidade diminuindo agora. A sensação de gravidade lá dentro vai ser G menos A. Ó. Peso aparente igual a mg menos A. Então, nesse caso, a aceleração gravitacional para quem está lá dentro vai ser 10 menos 2. Vai ser 8. Como se ele estivesse num planeta com a gravidade menor. Tá? Então, é assim que você produz uma sensação de gravidade fictícia. Né? Então, fica 60 vezes 8. 480 newtons. Beleza.
Isso era o item C. Agora, e o item D, hein, meu? A gente também discutiu ele na aula. Quando o elevador cai em queda livre, acontece uma coisa muito curiosa. Por quê? Ao cair em queda livre, a aceleração dele está para baixo, certo? Só que a aceleração dele é igual a g. Então, cuidado, porque em queda livre, olha o que eu vou escrever aqui, ó, no item D. Quando o corpo está em queda livre, lá dentro, para quem está lá dentro, a gravidade aparente, deixa eu colocar aqui queda livre, a gravidade aparente ali dentro é g menos a, que vale 0 nesse caso. Por quê? Ele já tem aceleração gravitacional. Mas se o elevador está em queda livre, todo mundo que está no elevador está caindo com aceleração 10. O que significa isso? Quando você faz a conta 10 menos 10 dá 0. Qual é a sensação, qual é a interpretação física para isso, né? Para qualquer pessoa dentro do elevador, você vai perder a tua sensação de peso. Por quê? Porque no momento em que os dois estão em queda livre, você literalmente perde o contato com o solo. A tua normal cai a 0, na verdade, né? Por isso que você perde a sensação de peso, tá? Esse 8 é o 10 menos 2. Ó, a aceleração do corpo, ela é 2 metros por segundo aqui, ó, ao quadrado. Tá vendo? Então você faz 10 menos 2 dá 8. Aqui, ó. Tá? No outro eu tinha feito 10 mais 2. Tá? Beleza? Maravilha. Ok. Então, no caso da queda livre, a gravidade aparente é 0. O que significa isso, né? Se nós estivéssemos experimentando essa sensação, né, caindo num elevador em queda livre, em cima de uma balança, você ia olhar para a balança e ia estar marcando 0. Você não ia ter marcando peso algum, porque nessa situação você perde o contato, né? Uma outra situação que você pode pensar que seria muito bizarra é você imaginar o seguinte: você está segurando um corpo, certo? No elevador. Agora imaginem que você está dentro do elevador, segurando o corpo, e está todo mundo em queda livre. Quando você tira a mão debaixo do corpo, o corpo vai ficar parado na tua frente. Para você lá dentro do elevador, os dois estão parados, né? Sendo que na verdade os dois estão caindo, tá? Essa sensação de perda de peso, ela acontece justamente por causa dessa gravidade aparente. Tá? Ficou claro então essa coisa do 10 menos 2, 10 mais 2 aí? E isso, no caso, a aceleração fica 0. Então não tem peso. Exatamente. É isso mesmo. Tranquilo? Então, beleza. Vamos passar para o próximo. Dois. Planinho inclinado. Considere dois blocos A e B de massa 2 e 3. O bloco A está apoiado num plano inclinado sem atrito. Oba! Oba! E ele é ligado por um fio ao bloco B, que se move verticalmente. Nota que ele fala que B se move verticalmente, o que significa que ele pode se mover verticalmente para cima ou para baixo, tá? Considere G igual a 10. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e depois a tração no fio. Percebe que esse problema ele é um problema de bloquinho, só que agora com plano inclinado. Então ele dificultou um pouquinho. A gente já fez problemas de bloquinhos, né? E aí eu preciso puxar a cabeça de vocês lá atrás. Como é que a gente olha num sistema como esse para descobrir se o bloquinho B está subindo ou descendo, gente? Essa é a primeira atitude que a gente vai ter que tomar, tá? Para poder descobrir se a resultante está para cima, para baixo, no bloco B. O que você pode fazer? Você pode pensar assim, bom, existe uma força que puxa o sistema para a direita. Essa força que puxa o sistema para a direita é a componente Px do A. Ela está aqui, ó.
Aqui tem uma PX. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que quando o problema não tem atrito, você pode desencanar do PY. Você pode desencanar do PY. Tá? Ele não vai interferir. Vamos calcular o PX? Bom, o PX, ele vale P vezes o seno de 30. Tá. O peso do corpo A vale 20 newtons. Portanto, Px é igual a 20, que é mg, né? Vezes o seno de 30, que é meio. Tá, então significa o seguinte. O sistema está sendo puxado para a direita com 10 newtons. Agora, tem uma força contra esse Px, que é a força do bloquinho B. Porque se por um lado o sistema está sendo puxado para a direita pelo bloco A, por outro lado, o sistema tende a ser puxado para a esquerda pelo bloco B. E o peso do bloco B, gente, é maior que o Px. O peso do bloco B é 30 newtons. Então você tem uma força aqui de 10, ó. E aqui você tem uma força de 30. Acho que fica claro para onde está a resultante, né? Então, ó, aplicando a segunda lei de Newton para o sistema inteiro. Sistema inteiro. Para o sistema inteiro, esquece a corda. A tração é uma força interna. Então você tem que PB menos PX do corpo A, né? É igual, só que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Acontece que, como você está trabalhando com a força resultante para o sistema inteiro, você tem que pegar a massa do sistema inteiro. Todo esse sistema está submetido a essa força. Então eu faço MA mais MB vezes a tua aceleração. Então fica 30 menos 10 igual as duas massas, né? 2 e 3, 5 vezes A. Tá bom? Dá 20, e aí passo 5 dividindo. Então a gente fica com 4 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Tudo bem? Isso era a parte da aceleração. Veja como parece um filme repetido mesmo da aula anterior de exercício, né? Olha, gente, para você achar a aceleração, você tem que usar a lei de Newton para o sistema inteiro. Esquece as forças internas. Depois que você for achar a aceleração, aí você entra para o sistema. Por quê? Ele pede a tração. Você pode achar a tração de duas maneiras. Vê se você concorda. Se você olhar para o corpo A, como é que a gente aplica a segunda lei de Newton para o corpo A? Bom, se você olhar só para o corpo A, você vai ter uma tração aqui, ó. Aqui. A tração. Então, para o corpo A, eu posso escrever assim, ó. Px no corpo A, que é o que puxa ele para baixo, menos a tração no corpo A, igual a massa dele, vezes a aceleração. Notem que quando eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o corpo A, eu só uso a massa dele e eu uso a tração. Para o corpo B, a história também é possível. Tá? Ah, espera aí, eu fiz uma coisa errada aqui, antes que alguém perceba. É T menos PA, né? PX. Porque o corpo está subindo. Ó, é T menos PX. Desculpa, tá, gente? Tá aqui. Por quê? Porque a gente tinha concluído que o bloco B é que está arrastando ele para cima. Então é tração menos o PX, tá? Agora, e para o corpo B? Para o corpo B, a tração está para cima. Ela está aqui, ó. Aqui. Tração.
Você tem o PB puxando ele para baixo e a tração contra o movimento. Então, eu faço isso, ó. PB menos tração é igual a MB vezes A. Qualquer uma das duas leis, você consegue achar a tração. Por quê? Porque a aceleração se achou já na outra. Tá? Então, eu vou substituir na de cima aqui, ó. Tração menos o PX, que a gente já calculou, que vale 10, né? Igual a MA vezes a aceleração. A massa do A vale 2, vezes a aceleração, que é 4. Portanto, a tração tem que dar 18. Como é que a gente prova que essa tração é ação e reação? Porque se você calcular a tração pelo bloco B, tem que dar o mesmo valor. Você quer ver como vai dar o mesmo valor? Ó? Vamos imaginar que ao invés de usar o corpo A, você precisasse calcular a tração e quisesse usar o corpo B. Ó, olha como é que fica a segunda lei para o corpo B. Ó. 30 menos tração igual massa do corpo B, que é 3, vezes a aceleração, que é 4. Certo? 3 vezes 4, 12. 12. Passa o 30 para cá, fica 30 menos 12, 18. Olha lá, ação e reação. Elas são de mesmo módulo, mas são aplicadas em corpos diferentes. Tá? Que é exatamente a característica de um par ação e reação. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print, então. O exercício 3, nós fizemos ele em sala de aula, na aulinha de polia, né, na parte teórica. Então eu vou passar batido. A gente já resolveu essa questão, tá? Só para quem não lembra o gabarito, a força potente era 60 newtons e a resistente era 240, tá? Eu não vou perder tempo fazendo esse exercício de novo, que a gente acabou de fazer, tá bom? Beleza? Questão número 4, galera. A questão 4 é uma questão em que a gente tem dois sistemas, na verdade, formados por uma polia, mas sistemas diferentes. O cara vai puxar uma árvore, uma tora de árvore, de duas formas diferentes, tá? Então ele diz assim, ó, analise a situação descrita. Um geólogo em atividade no campo planeja arrastar uma tora, uma grande tora, com o auxílio de um cabo de aço e de uma roldana. Ele tem duas opções de montagem da roldana, conforme as ilustrações a seguir, nas quais F e T não estão representadas em escala. O que significa isso, né? Não é, você não pode necessariamente dizer que uma é maior que a outra pelo desenho. Na primeira situação, a roldana está presa numa árvore. Então vocês vejam aqui, ó, a roldana presa numa árvore pelo cabo. Nessa situação, ela está se comportando como uma polia fixa. Certo? Aqui, ao invés de você prender a polia na árvore, você prendeu no tronco. Ó. De tal maneira que uma parte você puxa e a outra parte a árvore puxa. Sacaram? Essa que é a ideia. Aqui, o cara faz a força sozinho para puxar a tora. E aqui, ele e a árvore fazem essa força. Tá? Considerando que ambas as montagens, a força aplicada na extremidade do cabo é F, então aqui é F, ó, e aqui também é F. O módulo da força T que traciona o fio é. Então vamos lá. Como que eu posso analisar a polia 1 e a polia 2? Eu vou trocar o slide aqui só para deixar separado, tá? Ó, a polia 1, gente, é uma polia fixa. Então aqui você tem uma polia fixa, na qual F igual a T.
Então, quer dizer, a força que ele faz no cabo é justamente a força de tração no fio. Acabou, tá? Isso na polia 1. Agora, se a polia é a polia móvel, a situação é outra. Porque, veja, eu vou trocar aqui o slide, ó. O que acontece? Na polia móvel, você tem o cara puxando a força F aqui. E aqui você vai ter uma outra força, ó. Aqui, ó. Uma força F. Tá? Nesse caso, com a polia móvel, vou escrever aqui, polia móvel. A gente vai ter que 2 vezes F igual a T. Portanto, nesse caso, né, a gente está sempre admitindo que, que essa força aqui está arrastando o corpo, né? Então aqui eu tenho que a força que o cara faz é a metade da tração. Quer dizer, ele faz menos força no caso 2 do que no caso 1. Tudo bem? Então, ó, para a polia 1, F igual a T. E para a polia 2, F igual a T sobre 2. Tá? Eu não lembro agora qual que é a resposta, cara, porque eu não sei por que eu não coloquei alternativa aqui nesse exercício. Depois vocês dão uma olhada aí para ver qual que é a resposta, tá? Por gentileza. Eu não lembro agora se é para 1 ou para 2. Eu acho que é para 2. Tá? Beleza? Posso trocar aqui o próximo? Questão número 5. Se alguém tiver com a folha aí depois, manda aqui no chat para mim o gabarito, tá? Só para eu anotar aqui. Que eu não lembro de cabeça. Vou trocar aqui. Questão número 5. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano é 2 newtons. Entre o bloco e o plano, a intensidade da força de atrito é... Ah, tá, o pessoal está falando que é letra D de dado aqui. Beleza, deixa eu já voltar aqui. Letra D de doido. Obrigado, Edu. Beleza. Então aqui no exercício eu vou ter que meio que desenhar isso, tá? Então eu tenho um plano inclinado. Aqui o ângulo que o plano faz com a horizontal é um ângulo de 45 graus. Aqui eu tenho um corpo. Tá? E a única coisa que esse miserável deu é que a intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao solo é 2. Que força é essa, gente? Olha, o bloco ele está sob a ação de 2 forças, de 3 forças, 4 forças, perdão, desculpa. Ele está sob a ação de um PX, opa, que arrasta o corpo para baixo. Ele está sob a ação de um PY, que comprime o corpo contra o solo. Tá? Essas duas forças, na verdade, são os componentes do peso. Aí eu tenho uma normal e um atrito. Tá aqui. Beleza? O que ele quer é o atrito. Tá aí. Beleza? E aí, como é que a gente sai dessa treta? Na verdade, a palavra mais importante do exercício a gente não usou ainda, que é o fato do corpo estar em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, eu tenho algumas coisas que você pode anotar. Por exemplo, ó, se o corpo está em equilíbrio,
eu posso dizer que no eixo X, a resultante é 0. Px igual a FAT. Então, isso já é um caminho. Quer dizer, se eu quero achar o FAT, eu preciso achar o Px. Tá? E eu sei que o Px é P seno de 45. Então, eu posso dizer que a minha força de atrito é P seno de 45. Então, quer dizer, para eu achar o FAT, aparentemente eu precisaria descobrir o peso. Agora, veja, como o corpo está em equilíbrio, a resultante 0, ela não se aplica só no eixo X. Ela se aplica no eixo Y. No eixo Y, por sua vez, PY igual a normal. Tá? E eu sei que o PY é igual a P cosseno de 45. E aqui a gente mata a questão, gente. Por quê? Porque o seno de 45... Alguém, não sei se vocês lembram de cabeça, o seno de 45 vale raiz de 3 sobre 2. Ele é igual ao cosseno de 45. Portanto, nessa situação, especificamente com o ângulo de 45 graus, a gente tem que o Px é igual ao Py. Tudo bem? Só que Py vale 2, galera. Da onde eu tirei essa informação? Que o Py vale 2? Daqui, ó. A força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano. Que força é essa? É o Py. Essa força vale 2 newtons. Então, quer dizer, no final das contas, o Py é igual ao Px, que por sua vez é igual ao FAT, ó. Tá? Portanto, eu vou escrever aqui, ó. FAT é igual a Px, que é igual a Py, que é igual a 2. Mas isso só acontece por causa do ângulo. Porque se você muda o ângulo, por exemplo, 30 graus, 60, qualquer outro, aí o seno já não é igual ao cosseno. Aí você já não tem mais igualdade dos dois vetores, tá? Então a resposta é D de dado. Resposta D de dado. Ela é uma questão bobinha, mas é difícil. Se você não perceber isso, meio que você trava. Você fala, mas espera aí, como é que eu vou achar o Px? Você tem que se tocar que o Px é igual ao Py. Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a questão número 6. Questão número 6. Na figura, bloquinho, né? Na figura, os blocos A e B têm massa 5 e 20. Então, MA igual a 5 e MB igual a 20. E eles são ligados por um fio inextensível. Desprezando-se as massas do cordão e da roldana e qualquer tipo de atrito, qual a aceleração do bloco A? Essa questão, se não me engano, ela tem na lista de casa de vocês. Não sei exatamente que parte que é, na lista 1, tá? Trazendo ela aqui novamente. Por que o fato de não ter atrito é bom? É mais simples. Porque se não tem atrito, a única força que puxa o sistema para baixo é o PA. Tá? O PB, ele é uma força aplicada na vertical. O PB ele não afeta a aceleração do conjunto. Tá? Agora, a massa, sim. Então, para eu achar a aceleração nesse caso, eu vou usar a segunda lei para o sistema inteiro. Sistema. Tá? Só que eu vou fazer bem detalhadinho. Ó, se eu olhar só para o corpo A, vê se você concorda comigo.
Para o corpo A, você tem o peso dele para baixo. E tem uma tração para cima. Certo? Então, para o corpo A, a resultante seria PA menos a tração na corda tem que ser igual à massa dele multiplicado pela aceleração. Tá aí. Para o corpo B agora. O corpo B, gente, se você analisar ele separadamente, a única força que provoca a aceleração nele é a força de tração na corda. Né? O A ele é puxado para cima na corda, embora ele esteja descendo, né, por causa do peso, e o B é puxado para a direita. Então, no corpo B, a tração é a força resultante. Se ela é a resultante, eu posso dizer que ela é igual a massa vezes A. Tá certo? Por que eu falo para o sistema? Porque se eu somar as duas equações, eu tenho exatamente a equação do corpo todo, como se fosse uma coisa só. Que nem a gente fez na aula passada. Eu somo as duas expressões, né? Eu cancelo o menos t com o mais t. E aí eu tenho que, no meu sistema como um todo, PA igual a MA vezes A mais MB vezes A. Então fica PA, você tira a aceleração em evidência, né? Fica MA, olha lá a segunda lei aparecendo para o sistema. E essa era a que você precisava fazer, né? Fazer as duas separadas, ela não seria legal aqui, porque você não tem atração. Então fica o peso do A, 50 não, 50. 50 igual MA mais MB. 20 mais 5. A 2. Tá bom? Passa dividindo ali o 25. Beleza. Podem tirar print. Esse aqui já é um pouquinho mais rebuscadinho. É uma polia fixa, porém tem algumas questõezinhas mais chatas na questão. É uma questão da VUNESP, tá? Dos vestibulares da VUNESP. Já meio antiga, mas uma questãozinha bem legal. Ele fala assim, ó. Em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia, fios e duas plataformas A e B horizontais, todos de massa desprezíveis, como mostra a figura. Um objeto de massa 225 kg, eminho, é colocado na plataforma A, inicialmente em repouso no solo, e deve ser levantado verticalmente para cima e atingir um ponto a 4,5 metros de altura. Então é mais ou menos assim, ó. O corpo eminho está aqui, parado, e ele tem que atingir uma altura de 4,5 metros. Só que, gente, para pensar um pouquinho. Para ele sair do repouso e atingir essa altura, ele vai ter que acelerar. Ele vai ter que acelerar nesse trecho. E é o que ele fala logo na sequência. Ó, ele fala que o corpo deve ser levado verticalmente para cima e atingir um ponto a 4,5 metros de altura num movimento uniformemente acelerado. Então, esta informação ela é muito importante por causa da lei de Newton, tá? Num intervalo de tempo de 3 segundos. Então, ele vai acelerar até aqui, ó. Ele vai andar 4,5 metros num intervalo de 3 segundos, acelerando. A partir daí, quando ele chegar nessa altura aqui, ó, a partir daí, o sistema de freios passa a atuar,
fazendo a plataforma parar. Então, ela vai parando. Então, ela acelera até aqui, ó. E a partir daqui, ela começa a frear. Tá? Considerando... Aqui está faltando G igual a 10. Tá? Considerando G igual a 10. E desprezando os efeitos do ar no sistema e os atritos, qual é a massa emão em quilogramas que deve ser colocada na plataforma B para conseguir acelerar o corpo do jeito que ele quer? Então, quer dizer, ele vai acelerar o corpo A porque ele vai colocar um peso aqui. Qual deve ser a massa colocada aqui para que ele consiga acelerar o sistema? Tudo bem? É basicamente isso. Bom, o primeiro problema que a gente tem no nosso exercício é: eu preciso dar um jeito de achar essa aceleração. E para isso eu vou me usar de algumas informações. Veja, o que eu sei do movimento? Eu sei que ele andou um ΔS de 4,5 metros, num intervalo de tempo de 3 segundos, e ele está andando em move. Então eu vou usar o sorvetão, gente. Eu vou falar aqui S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. Eu quero achar essa bendita aceleração. Então vamos lá. Se eu passar o S0 para a esquerda aqui, ó, isso vai ficar com ΔS igual a V0t mais A sobre 2t2. Tudo bem? Beleza. ΔS, 4,5 metros. Igual. V0t, ele partiu do repouso. A sobre 2 t ao quadrado. Ó. Então eu peguei todos os dados que ele me deu no problema, joguei na equação do move, lá da cinemática, para achar a minha aceleração. Tá? Essa aceleração vai dar 9, gente. Você passa o 2 multiplicando, aqui, ó. Tá? Então a aceleração é 1. Um metro por segundo ao quadrado. Com essa aceleração, eu posso aplicar a segunda lei de Newton para o sistema inteiro. Então, ó, segunda lei para o sistema. Presta atenção numa questão aqui, ó, gente. Quem é que está acelerando o sistema? Bom, o peso emão, ele está puxando o sistema para baixo. Em contrapartida, o peso eminho está puxando o sistema contra. Lembrando que a aceleração, ela está para cima, no corpo A. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, ó, gente. Se esse corpo aqui, ó, está descendo, é porque o peso dele é maior do que o peso do cara que está subindo. Tá? Então, significa que eu posso escrever assim, que a força resultante é o peso do grandão menos o peso do pequenininho é igual à massa do grandão mais a massa do pequenininho vezes a aceleração. Né? A nossa incógnita, na verdade, é essa massa aqui, ó. A massa do corpo grande. Tá? Eu vou abrir um pouquinho mais. No lugar do P do corpo grande, do P emão, eu vou escrever emão G. Emão G. Menos. No lugar do peso do pequenininho, eu vou escrever eminho G. Só que esse eminho eu tenho. Ele fala que o corpo eminho tem massa 225 quilos. Então eu vou escrever 225 vezes 10. mg.
Isso é igual a emão mais 225 vezes a aceleração gravitacional. Desculpa, vezes a aceleração do sistema, que a gente achou que é 1, né? 1. Agora é conta só, né? Dá 10m menos 225 vezes 10. Dá 250. Igual a m mais 225. Passa o m para a esquerda, fica 9m, igual a 2.250 mais 225. É isso, né? Dá 2.475. Aí eu vou dividir isso por 9. Dá 275. Espera aí. Legal a questão, né? Porque ela meio que mistura os assuntos. Ela mistura um pouquinho da cinemática para você achar a aceleração com a segunda lei de Newton. Né? Eu não sei se vocês perceberam, né, até agora, mas das questões que a gente fez até aqui, acho que uma ou duas eram de vestibular. A gente percebe nitidamente quando a complexidade, a questão de vestibular, a complexidade aumenta, né? Ainda mais de um vestibular tradicional, conhecido. E a prova da VUNESP, assim, em particular, né, ela não é uma prova muito difícil. Tanto da primeira fase como a da segunda fase, né? Não são provas muito complicadas, se comparar, por exemplo, com a FUVEST. Uma prova mais complicadinha, tá? Então aqui ficou a alternativa A. Beleza? Tá, e a questão número 7. Vamos então agora passar para a questão número 8. Podem tirar print. Olha ele aí, Gino. Só que agora vai ter coeficiente de atrito, né, pelo menos. Então já vai complicar um pouquinho mais. Questão número 8. Na figura estão indicadas as forças atuantes numa caixa de peso 60 newtons, que sobe uma rampa áspera com velocidade constante, sob a ação de uma força de 60 newtons também. Nessas circunstâncias, quanto vale o coeficiente de atrito cinético? Então veja, a caixa está em movimento. Só que ela está em movimento com velocidade constante. Se a velocidade dela é constante, galera, a força resultante tem que ser 0. Tá. Então veja, plano, aqui você tem o corpo, e a velocidade do corpo está para cima. Então eu vou olhar só para as forças horizontais, tá, gente? Não vou ficar preocupado com o normal nem PN. Eu vou escrever assim, ó. A caixa está sendo puxada com uma força F para cima. Só que para baixo você tem duas forças agindo nela. Você tem o PX e você tem a força de atrito, que é contrária ao movimento. E aí, gente, quem que é maior aí? O que vocês acham? Quem é maior é o F ou quem é maior é o PX mais FAT? Como que a gente descobre isso? Essa pergunta foi capciosa, né? F, não. Não. São iguais. Exatamente. São iguais. São iguais. Sabe por que elas são iguais? Velocidade constante. Velocidade constante. Tá? Foda isso, né? Então, ó, se a velocidade é constante, eu já escrevo assim, ó. F tem que ser igual ao que puxa para baixo. Vamos abrir aqui, né? Ó, F
igual a Px, P seno θ, mais... Como é que eu calculo o FAT? O FAT não é mi... Nossa senhora, peraí, gente, perdão. Oh. Aqui. O FAT, gente, ele é mi vezes a normal. Só que no plano inclinado, a normal é o PY. Então eu posso abrir mais ainda essa conta. Eu posso falar que F é igual a P seno θ mais mi vezes P cosseno. Aí agora é substituir os valores, né? Porque a gente está querendo descobrir, na verdade, o coeficiente de atrito. Então eu comecei pensando na segunda lei, que na verdade eu estou usando a primeira lei, né? Dizendo que a força resultante é zero. Tá? E aí fui abrindo as contas. Agora é substituir. 60 igual. P seno de 37. Se não me engano, o seno de 37 é 0,6, tá? Deixa eu só confirmar aqui na calculadora. É isso mesmo. Provavelmente ele deve ter dado no enunciado. Então fica P seno 60, P vezes o seno de 37 mais mi vezes P cosseno de 37, que é 0,8. Tá? Repetindo, os valores de seno e cosseno são dados nos exercícios, tá? Você nem precisa decorar isso, não. A não ser que seja aqueles famosos. Então fica 60 igual a 36 mais 6 vezes 8, 48 mi. Tá ali. Então, mi vai dar 60 menos 36, que dá 24, dividido por 48. Meio. Tá? 0,5. Esse é o coeficiente de atrito do corpo. Já um pouquinho mais difícil, né? Vamos para a questão número 9. Opa. A questão 9, ela vai trazer... Ela é um problema parecido com o 7, em termos de pensar, só que ela trabalha com letra, né? E geralmente o pessoal dá uma torcida de nariz quando tem letra, né? Isso é uma coisa que quando vocês forem explorar a lista, vocês vão se deparar com vários exercícios, tá? Tem os mais facinhos, tem os mais complicados, mas eu gosto sempre de colocar esses de letrinha porque caem com bastante frequência. Aqui, olha o que ele pergunta. Fala lá, a figura abaixo mostra um corpo de um bloco de massa emão que é arrastado a partir do repouso por um cabo quando uma força de módulo F é aplicada. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a horizontal vale μ. Considerando que o módulo da aceleração da gravidade é g, a velocidade do corpo em função do tempo vale quanto? Ele quer, na verdade, como é que a velocidade do corpo varia em função do tempo. Ou seja, eu não sei se vocês conseguem perceber, gente. O que ele quer é uma equação de velocidade. Como que essa velocidade varia com o tempo? É basicamente isso, tá? Bom, primeiro, eu tenho que tomar algumas decisões aqui. Esse corpo ele pode estar ou em mu ou em move, né? Eu acredito que ele esteja em move, porque a velocidade dele vai variar com o tempo, né? Ele não iria me perguntar, ele não ia, sei lá, né? Mas provavelmente não perguntaria como é que a velocidade varia em função do tempo se a velocidade fosse constante. Teria sentido. Então, eu primeiro vou tentar dar um jeito de achar a aceleração. Por quê?
Porque se o corpo tiver em move, V igual a V0 mais AT. Isso aqui é uma equação de um corpo que se movimenta com aceleração. Certo? Tá. Como o corpo partiu do repouso, você concorda que o V0 vale 0? O V0 vale 0. Então, a minha equação de velocidade é V igual a AT. Essa é a minha equação de velocidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que eu não posso deixar isso como resposta? Tanto é que se vocês olharem nas alternativas aí, da folhinha, você não vai encontrar essa resposta. V igual a AT. O que eu queria saber de vocês é por que eu não consigo deixar isso como resposta? Deixa eu ver aqui o pessoal falando. É, porque dá para achar aceleração. Na verdade, a aceleração é uma coisa que não pode aparecer na fórmula. Por que ela não pode aparecer? Porque ele não deu. O que tem que aparecer na tua equação horária? Tem que aparecer aquilo que ele deu. Gravidade, força, coeficiente de atrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui e vou escrever assim, ó. Calcular em função do que eu tenho lá? O que eu tenho no problema? Em função da massa, em função do coeficiente de atrito e em função da força resultante, da força do corpo. Então, eu tenho que dar um jeito de escrever a aceleração em função dessas variáveis. Tá. O que eu vou fazer? Segundo a lei de Newton. Por quê? Porque eu tenho uma força puxando o bloco para a esquerda, mas eu também tenho um atrito. Eu tenho um atrito. Tá? Segunda lei. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Como meu corpo está com o movimento para a esquerda, então eu vou dizer que a força resultante é F menos o FAT. Isso é igual a MA. MA. Tá, agora eu vou abrir a fórmula. Eu vou escrever assim, ó. F menos. No lugar do atrito, eu vou escrever μ vezes a normal. Tá? Porque nesse caso, veja, o corpo tem uma força-peso. Deixa eu colocar aqui. O corpo tem uma força-peso para baixo e ele tem uma normal para cima. E o atrito é μ vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. Né? Então eu posso continuar escrevendo assim. Ó. μ vezes a normal igual a MA. Vou abrir. Então isso fica assim. Ó. F menos μmg igual a MA. O que a gente podia fazer para melhorar um pouquinho essa conta? Eu posso escrever assim, ó. Eu quero aceleração, né? Então eu vou passar a massa dividindo. Então vai ficar a aceleração igual a F sobre F menos μmg. Tudo isso dividido pela massa. Tá? Outra coisa que incomoda demais em exercício que tem letra. Veja, veja. Eu achei a aceleração, tá vendo? Ó? A rigor, o que eu teria que fazer com ela? Substituí-la aqui. Portanto, eu faria isso, ó. V em função do tempo é igual a F menos μmg dividido por M. Tudo isso vezes T. Isso é uma maneira de você escrever a expressão. Quer dizer, eu peguei a aceleração do jeito que ela estava sendo calculada e joguei na fórmula. Só que você pode olhar nas alternativas e pode ser que você não encontre essa alternativa.
Tá? Eu não lembro agora qual que é a alternativa, mas pode ser que você não encontre ela. Por que eu estou contando isso? Porque eu ainda posso simplificar essa aceleração. Ó. Simplificando a aceleração. Como é que eu posso simplificar a aceleração? Ó? A aceleração é igual a F menos μmg, tudo isso sobre m, não é? Olha como eu posso escrever essa aceleração, moçada. A igual a F sobre m menos μmg sobre m. Como se eu estivesse separando os termos da equação, tá vendo? Tá? Se eu tirar o mínimo aqui, eu volto ao inicial. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Eu separei os dois para ficar desse jeito. Por que que eu fiz isso? Porque ao fazer isto, eu consigo simplificar este m aqui, ó. Portanto, a minha aceleração, da forma mais simplificada possível, ela fica F sobre m menos μg. Então, você tem duas opções. Aí vocês vão ver a resposta, porque eu não lembro agora. Se você joga a aceleração do jeito que você encontrou ela, ó, aqui, ó, você vai encontrar esta resposta. Tananã, vezes o tempo. Agora, se eu usar esta aceleração aqui, ó, na conta, a conta fica assim, ó. Velocidade em função do tempo igual a F sobre m menos μg, tudo isso vezes o tempo. Tá? Isso seria a equação horária da velocidade. Com todos os dados que ele deu, né? A gravidade, a força F, a massa e o coeficiente de atrito. Tá? Agora, se não me engano, se não me falha a memória, eu acho que essa é a resposta certa. Ó. Essa daqui. Tá? Tranquilo? Podem tirar print para a gente passar para a próxima questão. Muita conta, né? Não sei se vocês têm essa sensação, cara, mas a gente sai. Esse tipo de aula a gente sai meio assim. Vamos lá. Questão 10. A figura 1 mostra um carrinho transportando um corpo de massa eminho por um plano sem atrito, inclinado com 30 graus na horizontal. Então tá aqui, ó. Aqui você tem uma caixinha, um outro corpo subindo com uma força F1 de 80 newtons. Aí olha o que ele fala. Ele é empurrado para cima em linha reta com velocidade constante por uma força de intensidade 80. Então, velocidade constante para a figura 1. A figura 2 mostra o mesmo carrinho, já sem o corpo de massa eminho, descendo em linha reta e mantido com velocidade constante também, com uma força de 60 newtons. Ele quer saber qual a massa do carrinho. Tá aí. Beleza? Esse tipo de questão, ele envolve uma percepção do seguinte, como ele trabalha com duas situações, né? Situação 1 subindo, situação 2 descendo. Me parece que a gente vai cair num sistema de equação, alguma coisa desse tipo, né? Então, o que eu faria nesse caso? Uma coisa que ajuda bem a gente, né? Não sei se vocês concordam. O fato de, tanto na subida como na descida, o corpo estar com velocidade constante. Isso garante que a resultante é zero, tanto num caso como no outro. Então, eu vou começar pensando na figura 1. Vamos ver o que dá aqui. Figura 1. Tá. Bom, não tem atrito, né? Graças a Deus não tem atrito.
Qual é... A resultante eu sei que é zero, né? Nesse caso. Mas como é que eu vou escrever a segunda lei de Newton para este sistema? Veja, o que leva o corpo para cima? F1. F1 é o que leva o corpo para cima. Só que contra o F1, nós temos o quê? O Px do carrinho, juntamente com o Px da massa M. Né? Veja que esses dois corpos juntos comportam-se como uma coisa só. Então, o corpo M tem um Px, o corpo do bloquinho também tem um Px, os dois Px estão aqui. Tá? Aqui. Beleza? Tá. Isso na figura 1. Na figura 2, o corpo está descendo. Só que aí já sem o bloquinho. Nesse caso, o que nós temos? A força F2 para cima e para baixo eu tenho o Px. Só que eu tenho o Px só do carrinho, sem o corpo. Então, nesse caso, F2 tem que ser igual ao Px só do carrinho. Só do carrinho. Tudo bem? Lembrando que o que eu quero a massa do carrinho, do M. Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso substituir, vê se você concorda, a equação 2 na equação 1. Aqui, ó. Px igual a F2. Então, eu vou escrever assim, ó. F1 igual a Px do carrinho, que seria F2, mais o Px do corpo. Tá, F1 vale 80, F2 vale 60. Então, o Px do corpinho vale F1 menos F2. 80 menos 60. Tá. Px vale 20. 20. Newtons, né? Agora vamos abrir. Px é m g seno θ igual a 20. Tá? Aí abre. M vezes 10 vezes o seno de θ, que é meio, porque a gente está trabalhando com ângulo de 30 graus, tá? Isso é igual a 20. Então, a massa vai ficar 20 dividido por 5, perdão. 4 quilogramas. Tá? Esse tipo de problema é sempre assim, tá? Você começa escrevendo as leis de Newton e vê onde vai parar. Não é um tipo de problema que, a não ser que você já tenha feito várias vezes esse tipo de situação, você sabe aonde vai parar o problema. Mas, em geral, os problemas de lei de Newton eles são meio chatos por causa disso. Você vai escrevendo as coisas conforme você vai lendo, né? Eu não sei se vocês percebem que quando eu vou fazer o exercício, eu procuro basicamente ir transformando tudo que eu leio numa equação. Ah, puta, velocidade constante, essa informação ela é importante, porque ela vai te dizer se o corpo tem ou não aceleração. Né? Eu percebo muitas vezes que os alunos têm dificuldade de resolver as questões. Por quê? Porque passa por cima de algumas informações importantes. Então, qual que é a dica que eu te dou? Duas, né? Para vocês. Tenta sempre, na medida do possível, desenhar o problema. E segundo, cada frase vira uma equação. Tá? Cada frasezinha. Então, por exemplo, por que eu igualei F1 com o Px e o peso aqui? Os dois Px. Ah, porque ele falou que a velocidade era constante na descida, na subida. Por que depois eu igualei aqui? Ah, porque ele falou também que a velocidade era constante. Tá? Se ele fala que tem aceleração, aí você usa a segunda lei. Tanto menos tanto igual a massa vezes a aceleração. Tá? Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Quem vê, pensa. Tá? Beleza.
Vamos passar para a questão número 11. Questão número 11. Podem tirar o print. Um bloco escorrega a partir do repouso por um plano inclinado que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Sabendo que durante a queda a aceleração do bloco é 5 e considerando G10, qual é o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano? Tá? Bom, bloquinho. A diferença desse problema para o que a gente fez anteriormente é que no outro a velocidade era constante. Então aqui você tem um plano, aqui você tem o corpo, tá? E o corpo tá com uma aceleração para baixo. A aceleração dele é para baixo. Percebe? Então a resultante tem que estar para baixo. Acabou. Se você identificou a aceleração, você identificou a resultante. Tá? Quais são as forças atuantes no nosso querido corpinho? Bom, eu tenho um Px e tenho um Py. São as componentes do peso. Além do Px e do Py, eu tenho uma normal e tenho um atrito. Pergunta: quem é maior, Px ou atrito? Px, muito bem. Sabe como a gente sabe isso? Por causa da aceleração. Né? Como a aceleração está para baixo, o Px tem que ser maior. Então, ó, segunda lei para o sistema. Px menos Fat igual a Ma. Tá? Px, Mg, seno θ, menos Fat. Lembrar que Fat, de novo, né, é Mi vezes a normal. Que, por sua vez, é o Py. Então, no lugar do Fat, eu vou escrever Mi, M, G, cosseno de θ. Tá? O ideal é que você já vá substituindo isso na hora da prova, porque isso ganha tempo. Você não vai fazer passagem por passagem. Na verdade, o que você tem que começar a fazer é um teste para você mesmo, tá, gente? Não é para ninguém. Você tem que olhar para essa figura e enxergar isso aqui. Se você está nesse nível de olhar para essa figura e enxergar isso aqui, você está no nível bom. Se você ainda não consegue passar daqui para cá, por exemplo, tem aluno que enxerga isso, mas não consegue olhar para isso, ó. Esse é o pulo do gato. A hora que você conseguir fazer isso aqui rápido, você está pronto para fazer as questões. É paciência, que tem que ter paciência, tá? Então, ó, Px menos o Fat igual a massa vezes a aceleração. Vou abrir aqui. Igual a massa vezes A. Tem uma coisa que eu posso cortar aqui, né? Que é a massa. Nada depende da massa. Vocês repararam isso, né? Essas coisas de caindo, nada depende da massa. Então fica G seno menos μg cosseno igual a A. Tá? Deixa eu ver aqui. O ângulo é 45. Eu vou arredondar, tá? Eu vou arredondar o seno e o cosseno. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Assim como o cosseno, né? Como a raiz de 2 é 1,4, eu vou arredondar bem porcamente para 0,7.
o cosseno, o seno e o cosseno. Então fica assim, ó, 10 vezes 0,7 menos mi vezes 10 vezes 0,7 igual à aceleração do sistema, que essa nós temos, 5 metros por segundo ao quadrado. Então fica 7 menos mi7, ou 7mi, né? Igual a 5. Portanto, isolando mi, passa o 7 para a direita, né? O 7mi, e o 5 para a esquerda, dá 2/7. Tá? Que vai dar uma conta quebrada. Beleza? 2 dividido por 7. Dá aproximadamente 0,28. O número mais próximo é 0,3. Isso é de vestibular também, mas só que eu não lembro de onde que é. 0,3. Aproximadamente. Questão número 11. Beleza? Fazer mais uma, tá? Fazer mais uminha. Questão número 12. Essa é a questão do inescrupuloso e do sorrateiro. Né? Quando que você ia imaginar que você ia ler as palavras inescrupuloso e sorrateiro num exercício de física? Suponha que um comerciante inescrupuloso aumente o valor assinalado pela sua balança, empurrando sorrateiramente o prato para baixo com força de módulo 5, na direção e no sentido indicados na figura. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Imagina o carinha assim, aquelas balanças de padaria, de açougue, né? Ele vai lá e coloca um corpo em cima da balança. Só que enquanto o corpo está na balança, ele meio que dá uma apertada na balança junto. Então ele aumenta a compressão sobre a balança. Consequentemente, a balança vai marcar um peso maior. É basicamente isso, né? Ele aplica sobre a balança 5 newtons. Pergunta: com essa prática, ele consegue fazer com que uma mercadoria de massa 1,5 quilos seja medida pela balança como se ela tivesse que massa? Então veja, é um caso de peso aparente de uma certa maneira, né? Por quê? Porque a balança ela vai estar submetida a duas forças. Então imaginem o seguinte: você tem aqui o prato da balança, tá só o pratinho, e esse prato ele está sendo empurrado com duas forças. O próprio peso da mercadoria e aí ele está aplicando uma força F, não tá? Assim? Dessa força F, uma componente é aplicada direto na balança. Fy. Essa Fy, eu vou escrever aqui, ó. Ela é uma componente vertical de F que aumenta a compressão na balança. Então, qual é a força resultante na balança? A sacada é essa. A força resultante na balança é o peso da mercadoria mais a componente vertical. Eu vou calcular só isso aqui, ó. Vamos calcular só essa forcinha, tá?
a força FY é igual. Agora eu preciso que vocês me ajudem. É F seno de 37 ou é F cosseno de 37? Essa resposta é importante, tá, para vocês. Ela é F... Peraí, deixa eu ver aqui. Ela é F seno. Ela é F seno, exatamente, tá? Para quem não entendeu, o ângulo de 37 graus, ele tá aqui, ó. Esse aqui é o 37. O FY, ele é cateto oposto, tá? Então, o FY, ele é F seno 37. Que é 0,6, tá? Então, o FY, veja quanto ele vale, gente. Ele vale F, que é 5, vezes o seno de 37. Então, a força adicional que ele faz na balança equivale a 3 newtons. Então, quer dizer, quando ele aperta a balança assim, ó, com 5 newtons, quando ele aperta a balança assim, ó, com 5 newtons, a força que ele está fazendo só para comprimir na balança é de 3 newtons. Agora, para pensar um pouquinho. Essa força equivale a uma massa de quanto, gente? Equivale a uma massa de 300 gramas. Quer dizer, quando ele aperta a balança com 3 newtons, é como se ele estivesse colocando a mais na balança 300 gramas de mercadoria. Então, quer dizer, o cara já estava comprando 1,5 kg de mercadoria. Com esse acréscimo de 300 gramas, entre aspas, que o cara que provocou, né? Ele tem uma massa total de 1,8 quilogramas, tá? Então, a massa que ele vai registrar é 1,8 quilogramas. Tá bom? Diferentinha, né? É uma questão diferente. Trabalha com o conceito de normal, mostrando que realmente a balança não marca o peso. Se a balança marcasse o peso, ela sempre marcaria o mesmo valor, tá? Tudo bem? Ficamos então com a alternativa D. D de descansar, né? Tá bom já? D de descansar. Vamos parando por aqui.